O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. O ministro Luiz Roberto Barroso, que acabou de deixar a presidência do Supremo Tribunal Federal, deu 2 entrevistas exclusivas nesse último final de semana e, nessas entrevistas, ele indicou um possível acontecimento que faria a situação já catastrófica do Brasil piorar ainda mais. Acompanhe aqui comigo o raciocínio para entender essa história. Bom, a primeira entrevista foi publicada no último sábado pela Folha de São Paulo. Essa conversa que ele teve com Mônica Bergamo teve vários pontos polêmicos, como já era de se esperar. Um desses pontos já está, inclusive, circulando nas redes sociais, que foi quando ele falou sobre ter votado favoravelmente à prisão de Lula em 2018, após condenação em segunda instância. E, portanto, eu apliquei ao presidente Lula, com dor no coração, a jurisprudência que eu tinha ajudado a criar. E achei que esse era um dever de integridade que eu tinha com a minha função. E, portanto, não foi um sentimento pessoal, foi o cumprimento de um dever. É preciso considerar também que esse trecho, que é o que está sendo compartilhado nas redes sociais, é o recorte mais conveniente para dar engajamento, pois é a parte mais polêmica da história. A resposta completa teve toda uma história contada, partindo de uma ideia do então ministro Teori Zavascki sobre uma questão que não tinha nada a ver com Lula ainda, mas que visava permitir a prisão após condenação em segunda instância para que fosse possível, segundo Teori, pegar o pessoal que estava sendo investigado na época por corrupção. Essa decisão, tomada anteriormente pelo plenário, culminou na prisão de Lula posteriormente, em 2018. E foi sobre isso que Barroso falou que, naquela votação, fez com dor no coração. A fala, obviamente, revela uma preferência dele, uma preferência que sempre ficou muito clara. Mas acho importante que o contexto todo seja explicado para que a interpretação seja a mais justa possível. Nessa mesma entrevista, ele também revelou algumas outras coisas polêmicas, mas que não estão sendo compartilhadas nas redes sociais, como o fato de ter recebido uma visita pessoal de Lula em casa, com ele já eleito presidente em 2022, mas antes de tomar posse. Isso é algo tratado hoje como normal no Brasil, mas é uma afronta à independência entre os poderes, como manda a Constituição. Agora, o ponto mais importante dessa entrevista, na minha visão, foi outro. O ponto mais importante dela, na minha visão, foi a indicação de algo que pode acontecer em breve e que causaria mudanças significativas no cenário político nacional. Fala, o que você quer saber? Você não tem quantos anos ainda no Supremo? Eu tenho mais 8 anos, se eu quiser ficar. Então o senhor não precisa decidir hoje. Não preciso. Mas a minha primeira pergunta é o seguinte: não está decidido e não será agora? Olha, sair do Supremo é uma possibilidade, mas não é uma certeza. Eu não tomei essa decisão ainda. Sobre essa mesma possibilidade de sair do STF em breve, antes de chegar à idade limite do cargo, Barroso falou também em uma entrevista na Globo News na noite deste domingo. Nesse momento, eu vou ser muito sincero para você, eu vou fazer um retiro espiritual no final de outubro, eu não consegui sair antes. De quanto tempo, ministro? Uma semana. Uma semana? Uma semana. E aí eu vou decidir. Eu sou feliz do Supremo, tenho uma relação bacana com os meus colegas, gosto do meu trabalho. Às vezes tenho a sensação de já ter cumprido um ciclo. Eu gosto de vida acadêmica, como você sabe, tinha alguns convites nos Estados Unidos, tem convites de outras partes do mundo. Não tenho vontade de viver fora do Brasil, mas eventualmente ir aqui e ali. Eu realmente não... Você é embaixador em Paris? Embaixador em Paris não é uma das minhas cogitações. Até liguei para o embaixador Ricardo Neiva, que é meu amigo, para dizer que eu não quero o lugar dele, nem o de nenhum embaixador. Se for para ficar no setor público, eu ficaria no Supremo. O Supremo tem muitas coisas boas, inclusive a visibilidade na participação no debate público. Talvez você esteja se perguntando agora por que a saída de Barroso seria preocupante, já que ele é um dos maiores militantes políticos dentro da corte. Pois bem, pense aqui comigo. As motivações pessoais de Barroso e o método que ele pretende usar para tomar essa decisão não nos interessam, são questões pessoais dele. O que nos interessa é aquilo que acontece depois com o Supremo Tribunal Federal e também, eventualmente, com o próprio Barroso se ele acabar assumindo algum outro cargo público, como aconteceu com o Ricardo Lewandowski, que se aposentou do STF, mas assumiu o Ministério da Justiça no governo Lula. No caso de Barroso, há alguns meses já há uma ou outra matéria dizendo que, nos bastidores, o ministro havia
manifestado interesse em assumir alguma embaixada. Agora, como você viu, ele alega que não há essa possibilidade. Se isso for verdade, a presença de Barroso no setor público não seria mais um problema nosso. Só que essas mesmas matérias que tratavam desse assunto também traziam uma outra especulação, e é essa a que realmente preocupa, a de quem assumiria o lugar dele no Supremo Tribunal Federal. Barroso deixou oficialmente a presidência da corte na semana passada, quando Edson Fachin tomou posse, mas ele continua sendo dono de uma das 11 canetas mais poderosas do Brasil. E é nessa caneta dele que algumas pessoas específicas estão de olho. O responsável pela indicação do substituto, se isso acontecer até o final de 2026, seria Lula, o atual presidente da República. E o primeiro nome dado quase como certo para ser indicado por ele, segundo essas especulações, era o de Jorge Messias, que chefia hoje a Advocacia Geral da União. Ele é o mesmo cara chamado de Bessias naquela polêmica ligação telefônica entre Lula e Dilma, antes ainda de Lula ser preso. E é o cara que hoje já provou que está disposto a qualquer coisa dentro da AGU para agradar o chefe. O outro nome que passou a ser especulado recentemente é o de Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, atualmente exercendo apenas o mandato de senador, e provável candidato ao governo de Minas Gerais no próximo ano. Pacheco é, teoricamente, um cara do típico centrão, aquele que sempre pende para o lado que está ganhando. Mas o apoio já declarado de Lula para sua candidatura ao governo de Minas tem feito com que ele já tenha se sentido mais à vontade para mostrar o seu lado esquerdista. Bom, independentemente de Lula nomear Jorge Messias ou Rodrigo Pacheco em uma eventual saída de Barroso, o fato é que o STF ganhará mais um militante político pró-PT por pelo menos mais 27 anos. Pacheco, neste momento, tem 48 e Messias 45. E a idade limite para o cargo de ministro é 75 anos. Jorge Messias já mostrou claramente nesses últimos 2 anos e meio que não tem vergonha nenhuma de escancarar a sua militância política em favor do chefe, e Rodrigo Pacheco, enquanto presidente do Senado, mostrou claramente que não tem vergonha nenhuma de sujar as mãos para beneficiar quem lhe é mais conveniente, inclusive impedindo o andamento de pedidos de impeachment contra os ministros do próprio STF. Em relação ao nível de militância política, creio que ambos seriam equivalentes ao de Barroso, que também já deixou muito claro que é de esquerda. Mas o que realmente preocupa é até onde cada um deles estaria disposto a chegar para defender os seus interesses. Barroso sempre deixou claro que tem um posicionamento político e colecionou falas polêmicas ao longo dos últimos anos. Mas, na prática, suas decisões nunca foram tão longe quanto as de Alexandre de Moraes, por exemplo. O que realmente me preocupa é a possibilidade de que Jorge Messias ou Rodrigo Pacheco, caso cheguem a esse cargo, mostrem-se dispostos a fazer até mesmo Alexandre de Moraes parecer moderado perto das suas decisões. Lula, o responsável pela indicação, certamente não terá o menor peso na consciência ao fazer essas nomeações. Então caberia ao Senado cumprir o seu papel de verdadeiramente sabatinar a pessoa escolhida. Agora, cá entre nós, um Senado que aprovou Flávio Dino para o STF parece estar disposto a impedir a nomeação de Jorge Messias ou Rodrigo Pacheco? Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.